Caros amigos, um bom dia para todos. Bom dia! Que bom dia animado assim, ficamos todos muito felizes. Que a paz de Jesus, seu amor, sua alegria esteja conosco hoje e sempre. Fico muito grato com a apresentação do currículo, como disse, aqui baixinho, gostei mais do amigo da casa, eu me sinto aqui literalmente em casa, fico extremamente feliz com o convite, extremamente feliz com todos vocês que estão aqui nesse domingo de manhã, onde nós abordaremos sobre o tema Jesus, vou contigo. Esse tema eu apresentei aqui no Sena ano passado, numa quinta-feira. O mês era novembro, o dia era 30, eu tenho notado para não repetir. Então, se você não esteve aqui ano passado, dia 30 de novembro, o tema não será repetido para você, não se preocupe. Se você esteve naquele dia e não lembra, é a oportunidade de relembrar. E se você esteve e lembra, e se soubesse que o tema era esse e não teria vindo, aí que você devia estar aqui. Porque o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Mas brincadeiras à parte. Nós vamos iniciar a mensagem de hoje, as ideias de hoje, com um exercício, com um teste, com uma prova. Estão preparados? Vocês não precisam responder em voz alta. É um teste de vocês para com vocês mesmos. Não se preocupem com a resposta. Não se sintam envergonhados, porque eu mesmo, quando eu fiz esse teste, foi um tanto quanto vergonhoso para mim. Estão preparados? Vou apresentar 3 cenários. Cenário número 1. Você está aqui na casa espírita, ou no seu lar, na sua casa, no seu apartamento, ou até no seu trabalho, em qualquer lugar. Diante de você aparece um ladrão fugitivo. O ladrão está correndo da polícia, porque a polícia quer lambada nele. Ele está aflito. Ele para diante de você e pede ajuda. Ele diz, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é que você sente nesse momento? Um ladrão diante de você pedindo ajuda, está fugindo da polícia. O que é que você sente? Qual é a sua ação concreta diante desse pedido? Quais são as suas ações, suas reações, seus sentimentos? 5 segundos para pensar. Não precisa dizer em voz alta, pelo amor de Deus, sem constrangimentos. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário. Você está aqui na casa espírita, ou no seu lar, no seu apartamento, na sua casa, no seu trabalho. Diante de você aparece uma senhora. Não é jovem, mas também não é idosa, uma senhora. Com uma roupa muito sensual, decotada, bem perfumada, o rosto assim aparentando cansaço. E ela revela para você que ela é garota de programa. No popular, ela é uma prostituta. Palavra forte, né? E ela está na sua frente pedindo ajuda. É uma ajuda, porque ela já não aguenta mais aquela vida. O que é que você sente? Quais são as emoções que tocam a tua alma? O que é que você faz? Qual é a tua atitude concreta diante desse pedido de ajuda? 5 segundos para pensar. O que é que eu faria nessa situação? E o cenário número 3. Você está, adivinha, ou na casa espírita, ou no seu apartamento, no seu lar, na sua casa, ou no seu trabalho. Diante de você aparece uma pessoa alcoolizada. É que eu não quero usar a palavra bêbado, muito embora o autor do livro diga.
que naquela época era mais comum essa palavra. Hoje a gente diz dependente químico, né? Alcoólico, né? Tem outras palavras. Mas no popular aparece diante de você uma pessoa trançando as pernas, vomitando. Aqui na casa, no seu lar, no seu trabalho. E pede ajuda, porque tem pessoas querendo apedrejá-lo. Tem um grupo de jovens querendo apedrejá-lo e essa pessoa alcoolizada está pedindo ajuda. O que é que você sente? Quais são as emoções que tocam a tua alma? Qual a sua ação concreta diante deste cenário? Tudo bem até aqui? Alguém pode pensar assim, não, mas isso nunca vai acontecer comigo. Ou é muito difícil de acontecer comigo. Esses cenários não fazem sentido. Pode ser que uns pensem assim. Outros provavelmente já se depararam com esse cenário, com essas situações. Mas vejam, no cenário número 1, talvez não necessariamente o ladrão apareça na sua frente, mas quando você liga a televisão, abre uma rede social e está lá a imagem do criminoso, do violento, do corrupto. O que é que você sente? No cenário número 2, talvez a garota de programa não apareça na tua frente, mas, sem preconceitos, quando você olha aquelas dancinhas, tem uma pornografia ali disfarçada. Tem uma pornografia camuflada. E no cenário 3, meu Deus, basta você ir anda pelas ruas e a gente vai ver as pessoas, os dependentes químicos nas calçadas, implorando de uma forma invisível a nossa ajuda. Então esses cenários não são tão difíceis de acontecer nos dias de hoje, eu diria até que é muito provável. Mas eu não vim falar o ano de 2024, eu quero falar do que aconteceu 2000 anos atrás. Porque esses 3 cenários, esses 3 acontecimentos, esses 3 eventos aconteceram 2000 anos atrás. Aconteceram com um discípulo de Jesus. Não vou falar o nome do discípulo, mas também não vou falar só no final da palestra, porque da última vez eu confesso que eu fui malvado, né? Eu deixei para falar o nome do Espírito lá no finalzinho. E esses cenários estão narrados no livro Contos desta e d'Outra Vida, escrito pelo irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Humberto de Campos inicia o capítulo intitulado Na Vinha do Senhor assim: instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém o primeiro santuário dos apóstolos, o discípulo, que está aqui o nome, que eu não vou ler, refletia. Primeira dica: estamos numa casa modesta, é em Jerusalém e é o primeiro santuário dos apóstolos. O discípulo está lá refletindo. Ele recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Esse discípulo já compreendia o que Kardec traria 1857 anos depois, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, uma lei divina, lei do trabalho. Esse discípulo queria trabalho. A casinha estava pronta e ele orava com fervor a Jesus, que era o trabalho. Eu já disse aqui esse ano, já disse em anos anteriores. Compartilho algo que eu aprendi. Espírito da envergadura de Humberto de Campos não desperdiça grafite de Chico Xavier. Por que Humberto de Campos disse que o discípulo orava com fervor? Por que será que ele não simplesmente disse o discípulo orava? Olha, é uma palavra, é um detalhe que faz toda a diferença na interpretação do texto. Esse discípulo não estava orando de qualquer forma, decorada, gritar, não, orava com fervor, com emoção. Quanto mais ardente se ele derramava as lágrimas, ele estava chorando durante a oração.
Quanto mais ardentes as lágrimas caíam do rosto dele, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno, como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos, na mesma luz das margens do Tiberíade. Aqui já é Alberto de Campos, né? Exibindo a sua poesia em forma de palavras. Esse discípulo estava orando, queria trabalho, faz a oração, chora, aparece Jesus na frente dele. Materializado, Jesus já havia sido assassinado, Jesus já estava desencarnado, a missão dos apóstolos inicia, este apóstolo, esse discípulo que eu não contei o nome, está orando, aparece Jesus lá na casinha dele. Senhor, implorou o discípulo, que está aqui o nome, eu não vou falar. Aspiro estender-te as bênçãos gloriosas, deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. Ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, eu quero trabalho. Eu quero ser testemunho, eu quero ação. E por que o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio? Jesus só olhando o discípulo, né? Orando, chorando, pedindo trabalho. Jesus ficou quietinho, não falou nada. O discípulo acrescenta com a voz encharcada de pranto. A voz, ele começou a chorar mais ainda, quando viu Jesus ali na frente dele. E pergunta, chorando, quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Puxa, não bastava Jesus aparecer ali. E ele cobra ainda, né? Quando? Jesus diz, amanhã. Amanhã. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devotou-se à limpeza doméstica, desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas de amanhecer. Ele madrugou para arrumar a casa, não tomou nem o café da manhã, foi colher rosas orvalhadas. Um pescador, nessa época aqui um tanto quanto ainda machista, cabeça dura, mas orava com emoção, foi preparar a casa para receber o trabalho. E olhem só para um homem, né? Foi colher rosas orvalhadas. Elevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha a refeição matutina, depois que ele arrumou a casa, quando ele foi tomar o café da manhã, ensurdecedora algazarra atinge-lhe os ouvidos. Atinge-lhe os ouvidos. Prestem atenção nesta palavra. Ouvidos. A porta singela, sob murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla o discípulo, que está aqui o nome que eu não vou dizer, e roga-lhe socorro. Essa pessoa que está pedindo socorro tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. Quem será que está pedindo ajuda de manhãzinha, enquanto esse discípulo não tomou nem o café da manhã dele ainda? Ele reconhece. É o Iohás, o malfeitor, de longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem, pela polícia. Exasperado, o discípulo diz, socorrer-te? Por quê? Não passas de um ladrão costumaz. Na noite anterior, eu orei para Jesus, pedi trabalho, o Messias aparece em pessoa na minha frente e diz que vai ter trabalho no dia seguinte, eu arrumo a casa, vou tomar o meu cafezinho, aparece você, um ladrão aqui para pedir ajuda? E de ouvidos surdos arrogativos, esse discípulo não ouviu, convoca os policiais e devolve o ladrão para a prisão. Não está exatamente assim no texto, estou contando com as minhas palavras. Que absurdo, né?
Você tem uma casa, vai aguardando o trabalho, daí chega um malfeitor, um ladrão pedindo ajuda. Rapa daqui. Não tomei nem meu café da manhã. E essa atitude, ele ficou satisfeito. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava esperança na obra que seria concedido a fazer. Pensou, bom, agora eu preciso me concentrar, né? Jesus disse que ia chegar a trabalho, cadê o trabalho que não veio? Logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste uma mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava luzir. Depois desse episódio, do primeiro cenário, veio o segundo cenário. Naquela época não tinha Uber, não tinha táxi. Quem tinha dinheiro se deslocava com liteiras. A turma lá carregava você, tipo aquelas carruagens na mão. E uma mulher rica, cheirosa, perfumada, com uma roupa cara, bate na porta do discípulo, que eu ainda não contei o nome. Pedro... Tem algum Pedro aqui ou não? Ninguém se chama Pedro aqui? Pedro, você já sabe o nome do discípulo? Eu não risquei. Vamos combinar, você já sabia o nome, né? Pescador de alma. Você já sabia. Estamos falando de Simão Pedro. Estragou a história. Não, eu ia contar. Eu estava quase na hora de contar. Quase. Simão Pedro. Simão, que no hebraico deriva de uma palavra Shimon, que vem também do Shemat. Shimon, o ouvinte. Shemat, ouvir, ouve. Aquele que, olha que curioso, Simão carrega um nome de ouvinte. Pedro então identificou essa mulher, era Júlia, linda mulher greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor de prazer. Era a garota de programa do nosso segundo cenário. Ela estava doente, estava cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. A Júlia não chegou de uma maneira debochada, de uma maneira qualquer, de uma maneira displicente. Ela implorava remédio. Ela queria um roteiro espiritual. Ela não queria mais aquela vida, ela queria uma vida nova. O dono da casa, porém, gritou resoluto. Humberto de Campos está escrevendo através de Chico Xavier. Pedro gritou. Ele não deu aquela cochichada assim. Saia daqui. Vaza que ninguém te viu ainda. Não. Ele grita. Aqui não. O teu lugar é na praça pública onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. É como se chegasse uma mulher do programa aqui e a gente falasse, aqui no Sena? Deixa eu pegar um megafone, um microfone. Não! Teu lugar é lá na Rui Barbosa. É lá que você tem que passar vergonha, mulher da vida, infame. É o que Pedro fez. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos. Pedro fez uma mulher chorar. A mulher vai procurar um roteiro, já está mal. Leva uma patada dessa, chorou. Nossa, mas é mimizenta. Tá cheio de mimimi. E a gente foca, direciona nessa energia em quem tem, né, o melindre e o estúpido, o grosseiro, a gente deixa. E culpa quem tem o melindre. Tá uma cultura de culpar o melindroso. Mas a gente não enxerga a estupidez, a grosseria do outro. Cada um sabe a dor que carrega. A Júlia não aguentou, chorou. Pedro, contente de si mesmo, continuou esperando a missão do dia. Começou a entardecer, nada do trabalho. Notou que alguém batia a porta. Pedro abriu pressuroso, caindo-se-lhe aos pés.
o corpo inchado do Iarim, o bêbado sistemático, semiconsciente, pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Há 2000 anos atrás, tinha um grupo de jovens querendo apedrejar uma pessoa alcoolizada. Essa pessoa, o Iarim, bate na porta de Pedro, pede ajuda. Pedro não vacilou. Borracho, infame, vociferou revoltado. Não bastava Pedro xingar o homem. Pedro ficou revoltado com aquele pedido de ajuda. Não ofendas o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou sem piedade. É como se chegasse aqui, uma pessoa procurando atendimento fraterno. Claro, dependendo do estado da pessoa, não tem como atender. Parênteses. Você não vai chamar um ladrão para comer pizza na tua casa. Você não vai, dependendo do estado da condição da pessoa, você não tem nem condição de atendê-lo. Isso é uma coisa. Agora, neste cenário, Pedro, quase a pontapés, expulsou-o sem piedade. É como se uma pessoa alcoolizada chegasse aqui, precisando de atendimento fraterno, falar aqui, numa casa espírita, numa ambiência preparada pela espiritualidade superior, não ofendas essa casa com o seu vômito, saia daqui. É o que Pedro fez. Caiu a noite. O dia estava quente, o clima seco. Cai a noite. Desapontado ao repetir as últimas preces, ou seja, Pedro já estava indo dormir. Nas suas últimas preces, ele meditava diante da tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou da névoa. Olha que Pedro nem pediu para Jesus aparecer. Ele estava orando, né? Quase dormindo, Jesus aparece. De novo. Ah, Senhor, clamou Pedro, chorando. Aí Pedro volta a chorar. Aguardei todo dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Jesus tinha prometido no dia anterior trabalho. Cadê o trabalho que não chega? Jesus diz, como não, Pedro? Como não? Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. Simão, você que carrega no nome o ouvinte, você não me ouviu. De manhã enviei-te o Iohás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime. Eu mandei ele para você, Pedro, para que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste a prisão. Depois, no meio-dia, entreguei-te a Júlia, pobre irmã dementada e doente. Eu mandei ela para você, Pedro, para que você a medicasses, esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste ela ao vilipêndio, ao sarcasmo. Você debochou da mulher. À noitinha, eu te mandei o Iarim, desditoso companheiro que o vício ensandece. Eu mandei trabalho para você, Pedro. No entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Você foi violento com o irmão teu. Ai. Se fosse comigo, ouvir uma dessa, já é duro ouvir isso de um amigo. Do inimigo, pior ainda, agora ouvir isso de Jesus. Senhor, sou apóstolo, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Pedro reconheceu a caca que fez. Assumiu a responsabilidade, fiz besteira, não fico nesse processo de culpa, quero ação, quero correção. Mestre, me orienta. Depois dessa presepada que eu fiz, o que eu faço agora? Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Olha a bondade de um Cristo. Diante dos nossos erros, não condena, não aponta, afaga a cabeça e diz, Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Então, se nós quisermos saber o que Jesus tem a dizer, basta abrir a Bíblia. Simples assim, ponto.
Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-lo junto ao coração, mas o Cristo foi embora. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum abriu lá as anotações de Levi, as anotações de Mateus, e caiu na seguinte passagem: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Se tua vida está tranquila, está tudo bem, nada te incomoda, você não precisa de remédio. Se você tem dor, se você sofre, se você tem uma família difícil, se você está com depressão, se você está sofrendo, Jesus veio para você, para mim, para todos nós, porque se estamos no mundo de provas e expiações, esse é um planeta de dor, de aprendizado, de melhoria, de progresso. Mas eu não quero falar dos erros de Simão Pedro. Aliás, não quero nem falar muito sobre a vida dele, porque a vida dele dá um ano. No mundo espiritual, talvez dê séculos de estudo. Eu quero falar sobre o que aconteceu quando Simão Pedro morreu. Quando ele desencarnou. Quem aqui não tem curiosidade para saber o que acontece depois da morte? Porque se com um monte de presepada que ele fez, o que será que aconteceu com ele? Eu só não comentei o seguinte, porque desse ponto em diante, Simão Pedro dá um salto na sua evolução. Ele cresce, ele evolui, os sentimentos dele se depuram, sublimam. Simão Pedro vira um discípulo amoroso, carinhoso, gentil, a referência. Simão Pedro vira quem ele deveria ter se tornado, a rocha. E eu poderia dar tantos exemplos de quem Simão Pedro se tornou. Um exemplo, rapidamente, no livro Paulo Estevão, quando o cristianismo estava para se dividir, a humildade de Pedro conciliou ali as desavenças com Paulo, e o cristianismo não se divide, porque divisão, separação é infantilidade. Somos filhos do mesmo pai, por que divisão? Por que não entendimento? Por que não empatia? Um diálogo conciliador. Claro, não somos iguais, mas briga, revolta, separatividade, ódio, muro, isso não são lições do mundo espiritual. Então, separação é infantilidade nossa. Simão Pedro une o cristianismo. Esse discípulo dá um salto. E eu quero contar então nesta manhã sobre o que é que aconteceu quando Simão Pedro morreu. Essa narrativa do que acontece com Simão Pedro na sua desencarnação está no livro Antologia Mediúnica do Natal, escrito por diversos autores. E o capítulo selecionado é intitulado O Natal do Apóstolo. É o primeiro domingo que tem palestra de dezembro aqui, né? Não, a gente vai ter. Já foi o segundo. É verdade, tivemos um anterior. Mas estamos em dezembro. O nome do livro é Antologia Mediúnica do Natal. O capítulo é O Natal do Apóstolo. É só coincidência, né? E por incrível que pareça, aqui foi coincidência mesmo. Esse capítulo é escrito pelo irmão X também. Aqui foi coincidência. Por Humberto de Campos. Ele vai iniciar a narrativa assim. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. Simão Pedro sai de Jerusalém, vai para Roma. Tem coisas no meio do caminho, mas eu estou dando um salto. Nesse momento ele está em Roma. Ele foi preso por Roma. Roma simboliza materialismo, poder, orgulho, vaidade, paganismo, culto aos deuses. Roma simboliza tudo isso. Os poderes, os valores do mundo prenderam Pedro no cárcere. E a sentença estava decretada: Roma iria assassinar Simão Pedro. Não há nada que pudesse ser feito. Pedro iria desencarnar. O velho apóstolo, que transpusera os
80 anos de idade. Gente do céu, para aquela época ter 80 anos. Hoje já é uma bênção chegar nessa idade, imagine ter 80 naquela época. Levantava, aqui são palavras minhas, levantava a cabeça, cujos fios do cabelo, né, foram beijados pelos invernos da vida. Eu não vou dizer que Simão Pedro estava com a cabeça branca, que é feio. Velho da cabeça branca, isso aqui é chulo, é feio. Simão Pedro, sua cabeça foi beijada pelos invernos da vida. Olha que bonito. Claro que não é meu, eu aprendi com o Emmanuel. E ele, destacando-se na turba à maneira de um pai. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encarnecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. A turma estava preocupada, estava angustiada, estava revoltada, mas Pedro, sabendo que ia morrer, sereno, firme. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Pensa a cena. Soldados romanos tirando Pedro da prisão, fazendo ele caminhar, 80 anos, já idoso, cansado. E aquela multidão ali, né? Mulheres, crianças querendo beijar a mão de Pedro. Transeuntes ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente fitavam respeitosos, qual se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho do inesperado triunfo. Gente que nem sabia quem era Jesus, gente que mal ouviu falar do cristianismo, num tom de reverência, de respeito para Simão Pedro. Até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara, ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Olha o salto desse discípulo. Cometeu 3 erros lá no passado, mas olha quem ele se transformou. Até o soldado romano respeitava ele, porque ele curou os parentes dos soldados, dos algozes, do povo que humilhava Israel, do povo que humilhava o povo judeu. Que lição é essa que a gente não aprendeu ainda, do amor aos inimigos? Mas todo grupamento sempre tem um, sempre vai ter um que azeda, que estraga. Aquele clima, aquele êxtase bonito, respeitoso, até dos inimigos. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo. Era o chefinho lá dos soldados. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios. Para adiante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. Que palavras duras. Se é comigo, me desmonta na hora. Eu falei, me mata logo, não quero ouvir mais nada. Para o romano, para o Sertório Aniceto, Pedro era tão lixo humano que ele não era digno de ir para a arena, para os leões comerem ele. Você vai morrer de outra forma. Você vai morrer crucificado no campo de Marte. Você não vai para a arena. E mais à frente o Sertório ainda continua. Não abuse da crendice do povo, ladrão, imundo, chegou o seu fim. Pedro, isso até me lembra, não lembro. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Isso aqui está acontecendo de tarde. Se é comigo, me desmonta. Pedro, reto, consciente, orando em silêncio. Só que agora ele estava cansado, sentia-se fatigado, cansado, incapaz, compreendia que a boa nova exigia servidores robustos, rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Estava indo para a morte, mas orando Jesus, mestre, manda jovens,
Manda essa juventude. Porque a tua obra precisa de pessoas novas a serem orientadas pela experiência daqueles que estão há mais tempo. Mas precisa também de gente nova. Porque vai que um dia a gente morra, né? O que acontece depois que a gente morre? A obra tem que continuar. Pedro estava preocupado com isso. No ímã do coração, ardia-lhe a saudade do mestre e ansiava retornar-lhe a companhia para sempre. Em vez de cair no desespero, Pedro já tinha aprendido algo que Kardec vai trazer, ou traria 1857 anos depois, ou relembrar a imortalidade da alma. Pedro não estava preocupado com a dor física, Pedro estava ansioso para reencontrar Jesus. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol, o casario imenso, as termas, os jardins. Roma era uma cidade rica. Pedro estava caminhando para a morte e vendo na piscina, né, aqueles filmes antigos, aquelas piscinas, né, aquelas saunas dos romanos. Só que, no entanto, regressava pela imaginação a Galileia distante, buscando Jesus em pensamento. Eu não quero estar aqui coadunado com os valores do mundo. Que saudade quando eu era um simples pescador. E no seu... Olha, cada ideia dessa aqui tem uma palestra. Buscando no pensamento. Olha o poder desta potência da alma. O pensamento, buscando Jesus em pensamento, recordava a Galileia. Revia o lago de Genezaré em seus dias mais belos, as multidões simples, generosas, com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. É isso que alimenta a alma, ajudar o outro, repartir o pão espiritual, repartir a fé, a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Não me pergunta como é isso. Pedro começou a sentir o cheiro. Nem Humberto de Campos diz como é isso. Estranhos mecanismos da memória, Pedro começa a sentir o cheiro daquela ambiência que era o lago de Genezaré. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa quando a barca sobrestava as ondas calmas. Estava um calor infernal. Pelo pensamento, Pedro lembrava daquela brisa. Olha que condição, né, de espírito. Reconstituía em elevadas pregações do divino amigo e parecia-se jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, que ele mesmo cuidava. Atingido o local do suplício, olha, e me ocorre aqui, né? Isso dá um tema também, né? A nossa preparação para a desencarnação, sem revolta, sem culpar ninguém. Pedro não culpou o soldado, não culpou. Ele estava, buscando Jesus, lembrando Jesus, agradecendo, pedindo ajuda. Quando chega no local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram. Olha que humilhação! Você já, de idade, vai ser morto. E a turma tira tua roupa, você fica nu na frente dos outros. E como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro. Pedro não ficou preocupado com a aparência dele. Ele estava aí como se estivesse hipnotizado. Meu Deus, eu vou reencontrar Jesus, é uma certeza. O reencontro com aqueles que partiram antes de nós é uma certeza. Por que eu vou sofrer? Ele quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que se lhe apressavam os pés e as mãos, que se lhe erguera de improviso. Ergueram uma cruz de improviso, começaram a martelar Pedro de cabeça para baixo. Ele nem percebeu que ele estava focado no reencontro.
aqui e além, grupos em orações e lágrimas, tinham pessoas orando por Pedro. Claro que isso contribuiu para a serenidade dele. Aniceto, lembra do Aniceto? Aquele que humilhou, aquele que xingou, criticou. O Aniceto não perdia de vista. A turma ali querendo ajudar Pedro e o Aniceto só olhando Pedro. Não perdia o Pedro de vista. Pedro não morria. Porque na crucificação tradicional você morre por asfixia, né? De ponta cabeça não morre. Você fica ali, de ponta cabeça. Começa a cair o crepúsculo. Aniceto percebe, pô, esse cara não vai morrer. Pega uma pedra e taca na cabeça de Pedro. E diz, morre, bruxo. Aí Pedro, ou o corpo dele, começa a jorrar sangue da cabeça. Pedro dá aquela tonteada e apaga. Quando ele acorda, ele olha aquela cruz, ele olha meu corpo ali, meu corpo. Ele tentando entender o que está acontecendo, né? Meio zonzo ainda. Não é uma perturbação como eu passarei, né? Algo muito mais sublimado. Quando ele olha para o céu, uma luz vindo, uma luz descendo. Ele meio zonzo ainda, olhando. Adivinha quem é? Jesus. Pedro vai em direção a Jesus. Só que ele vai em direção a Jesus não para beijar a mão de Jesus, não vai para abraçar Jesus, não vai para beijar o rosto, e muito menos Pedro vai para beijar os pés de Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Simão Pedro corre em direção ao mestre para beijar o chão que ele pisava. Não me pergunta como é isso, mas apareceu um chão lá, vindo, materializado. Jesus vem ao encontro dele e Pedro vai beijar o chão que Jesus pisava. Jesus pega Pedro no colo e eles, partem. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Jesus tinha preparado uma estância de luz para Pedro. Não é um spa 5 estrelas. É um spa 5 bilhões de estrelas. É como se Jesus dissesse para Pedro, tá vendo, Pedro? Eu prometi. Tá aqui o lugar que eu reservei para você. Tem piscina, tem sauna, tem cavalinho para dar uma cavalgada, tem um spa, é um hotel fazenda. 5 trilhões de estrelas. Não valeu a pena, Pedro? Vale a pena fazer o certo. Valeu a pena seguir o Cristo até o fim. Junto de Jesus, Pedro visitou paragens de inexprimível beleza. Gente, se Humberto de Campos não consegue dizer a beleza que é esse lugar, eu não sei dizer como é que é. De tão bonito que é. Recolheu lições preciosas. Pedro continuou estudando no mundo espiritual. Presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica. O que é isso? Será que eles foram para um observatório lá no mundo espiritual? Será que lá tem luneta, telescópio? O que é isso? Espetáculos soberbos da grandeza cósmica. Jesus e ele, os dois juntos, estudando, passeando, olhando o universo. Os dois, Pedro, também, abraçou afeições inesquecíveis. Pedro fez amizade lá. Fez novos amigos. Alguém aqui não quer para um lugar desse?
depois de tanta luta, tanto sofrimento, depois de tanto choro, tanta dor, o repouso é merecido, não é? Claro que é mérito. Quanto mais integrado se reconhecia no plano superior. Quando Pedro chegou lá pela primeira vez, ele estava tímido. Não abria o frigobar, não fazia pedido, né? Não usava ali os recursos, não entrava na piscina. Mas depois que ele já estava, né, ambientado, já estava lá com a toalhinha dele, descansava, estudava. Quanto mais ele estava se integrado nesse plano, Jesus aparece e diz: Pedro, a gente vai ter que se separar de novo. Pô. Agora que está ficando bom. Agora que eu estou aqui confortável, me recuperando, nesse espaço 5 trilhões de estrelas, você vai embora, mestre? Qual é a primeira pergunta que Pedro faz? Vai para onde? Lá não é um lugar espetacular para ficar. Você vai querer ir para onde? Jesus diz: Pedro, descansa aqui o quanto você quiser. Se você quiser, não está assim, eu estou falando com a minha palavra, né? Pedro, se você quiser, você pode ir para outras regiões mais elevadas. Pedro, eu preparei esse lugar para você, esse espaço 5 trilhões de estrelas, fica aqui o tempo que você quiser, descansa. Se aqui tiver tédio, vai para uma esfera mais elevada ainda. Agora, eu, Pedro, Jesus dizendo, eu preciso me exaltar. Pedro diz: Senhor, onde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. Claro, até eu ficaria. Agora que é para curtir Jesus, ele vai embora. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto na vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens. Pensa a cena, está lá no mundo espiritual, naquele spa. Jesus anuncia que vai embora. Pedro diz: para onde é que você vai? Jesus aponta o dedo lá para baixo, para a terra. Aponta. E diz assim: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Enquanto aqui nesse planeta tiver um choro, uma tristeza, uma dor, Jesus não descansa. O que Pedro diz em resposta? Então, Senhor, eu também. Que poderia ser outro tema da palestra. Pedro está dizendo: Jesus, vou contigo. Se você que é o mestre, vai lá trabalhar. Amparar o ladrão, o criminoso, o sofredor, o alcoolizado. Se você que é o mestre está indo lá, você acha que eu vou ficar aqui nesse spa? Não. Não. Vou junto com o Senhor. Pedro não escolhe ficar lá no bem bom. Vamos para a luta, para o trabalho, encarar a dificuldade de todos os dias. É isso que enriquece a alma. E como outrora demandaram juntos os quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Jesus e Pedro agora juntos, a dupla, trabalhando. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando, por fim, em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhados na sombra noturna. Os dois desencarnados regressam a Roma. Obviamente, os encarnados ali não estão enxergando os dois. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali diante da imensidão constelada a melodia dos mensageiros evangélicos. Era esse clima de Natal que se aproxima. Simão, fremindo a emotividade, começou a chorar de alegria.
anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus, ele queria trabalho. Neste ínterim aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido. Gente, esse Humberto de Campos está repetindo. Ouvir, ouvir, ouvir. E por que a gente não ouve? Ou por que eu não ouço? Onde quer que a gente ande, tem chamados para que a gente siga ele. Na rua, na calçada, na família, numa contrariedade, numa desavença, num revés financeiro, num revés profissional, tudo. Tudo. Só que a gente não ouve. Pedro finalmente ouviu. E Jesus diz: Pedro, alguém te chama. Cochichou no ouvido de Pedro. Pedro, alguém ali te chama. O apóstolo voltou-se admirado e enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Tinha um homem carregando nos braços um filho que estava morrendo. Quem era esse homem? Alguém adivinha? O pretoriano. Aquele que humilhou. Aquele que xingou. Aquele que assassinou Simão Pedro. Aquele que crucificou, pegou uma pedra e disse: morre, bruxo. Ele está com o filho nas mãos. Era o Aniceto a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorara. Olha o poder da oração, meu Deus do céu, um soldado criminoso, truculento, violento, mas arrependido, orando, e a prece dele foi ouvida. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e perdia-lhe perdão. O soldado estava pedindo perdão para Pedro, em pensamento. Se não deu tempo da gente pedir perdão por aquele que morreu, eu digo, dá tempo. Que a gente peça em pensamento, em oração. Funcionou para um criminoso, não vai funcionar para nós que somos menos criminosos. A gente não confia no poder, eu não confio no poder da prece. Estava pedindo perdão ao soldado. Se eu sou Pedro, é por isso que eu estou nesse planeta, hein? Chegou a tua vez. Você vai ver só. Vou me vingar. Eu. O antigo pescador não hesitou. Depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou. Pedro aplicou um passe na criança. E a criança despertou. E a gente vai para a câmara de passe e não acredita. Não preciso de passe. Meu Deus, não. Olha o poder que o passe tem na nossa vida, na nossa alma. Limpa, a gente precisa. O soldado, vendo tudo isso, reconheceu. Aniceto no íntimo compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado começou a cantar em lágrima de júbilo. Um soldado que tinha um passado encontrou Jesus, se renova, pede ajuda, a ajuda vem e ele canta: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É a frase de um soldado regenerado. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava uma nova vida. Para Simão Pedro o serviço continuou. E depois de nós ouvirmos tudo o que passou com Simão Pedro, os seus erros, os seus tropeços, a sua evolução, a sua recompensa, a sua vontade em voltar e retornar, a gente vai ter coragem de desistir de alguma coisa?
desistir da luta, desistir do trabalho, não ter força para superar as energias. Claro que às vezes é difícil, a depressão vem, a gente precisa de ajuda, mas a ajuda está aqui. Porque enquanto tiver um gemido, uma dor, uma depressão, uma tristeza, o Cristo não descansa. E eu desejo de coração que cada um supere a sua luta, a sua dor. Que a gente não tenha dúvidas de que há uma casa espírita, a doutrina espírita, a consolar as nossas almas e que a gente possa se reencontrar nesse grande banquete. Meus amigos, muito obrigado. Ótima semana para todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. E aqui nós terminamos o momento da palestra. E agora nós vamos para a oração final, onde nós vamos uma vez mais elevar os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso coração, até Deus, Pai de bondade, Senhor Supremo da vida. Muito obrigado, Pai amado, pela nossa vida, pelo nosso planeta, pela natureza. Reconhecemos, Pai amado, o Teu poder, a Tua força, a Tua presença. Nós que ainda somos tão falhos, tão pequenos, a nossa fé que é tão vacilante. Muito obrigado, Pai amado, por estar conosco, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado por ter enviado Jesus, esse amigo, esse irmão, que esteve aqui presente nessa manhã, pois foi uma promessa. Onde 2 ou mais estivessem reunidos, lá Ele estaria. Muito obrigado, Mestre amado, por ter estado conosco aqui nessa manhã. A nossa gratidão à espiritualidade dessa casa, a nossa gratidão aos nossos anjos guardiães, aos espíritos amigos que torcem, que se alegrem com as nossas conquistas e vitórias. Pedimos, amigos queridos, um amparo, a proteção, para que nós possamos vencer as nossas más tendências, para que nós possamos, enfim, se reencontrar na nossa jornada. Pedimos essa proteção, esse carinho, esse amparo, não apenas a nós aqui, mas também àqueles que não puderam estar conosco, que estão nas suas casas. Proteção e amparo aos nossos lares, aos lares dos nossos amigos, dos nossos familiares. Proteção, Pai amado, aqueles que nós ainda não aprendemos a amar. Proteção, Pai amado, aqueles que recebem ainda a nossa vibração deletéria, a nossa inveja, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Pai de bondade, nos ajuda a sermos mais gentis, educados e amorosos, e todos juntos construirmos esse novo mundo íntimo de regeneração. Um mundo mais fraterno, mais amoroso, mais gentil. Muito obrigado. Que assim seja.